Olá pessoal, aqui é Marcelo do canal Laço for It. E nesse capítulo a gente vai falar da introdução ao C Sharp, controle de fluxo com laço for. O que é laço for? A gente viu o for each primeiro, né? O for each ele pega um elemento de uma sequência e a cada iteração do laço a gente pega um, né? E se a gente quiser pegar mais de um, como é que fica? Aí a gente pode usar o laço for para fazer isso. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Vamos para o Visual Studio e fica mais fácil de entender. Abro o Visual Studio, venho em exibir, outras janelas, C Sharp interativo. Aí ele me abre uma janela aqui para eu digitar o código, né? Interpretado. Aí, por exemplo, em cálculo numérico, que é uma disciplina da engenharia, existe a necessidade de calcular derivadas. Só que muitas vezes a gente não tem a fórmula, a equação da função. A gente tem os valores da função em cada ponto. Então o que a gente faz? A gente usa esses valores e, entre aspas, calcula a derivada. Então vamos dizer que a gente tem a velocidade e a gente queira calcular a aceleração em cada ponto. Então vamos fazer aqui. Vamos velocidade. Digamos que eu tenho um carro, ele está a 100 km por hora, aí vai para 99, próximo de 100, aí de repente eu dou uma freada brusca. Aí vai para 80, 70, 60, 60 km por hora, 50 km por hora. Vamos dizer que 57, 43, digamos. E daí, digamos que eu tenha o tempo em cada ponto. Que digamos que seja a cada meio segundo. Eu começo do zero, eu vou meio, 1.1, 1.5, 2.1, 2.7, tenho 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 itens aqui. Então eu tenho que ter 6 itens aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu vou ter os deltas, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 números que, se eu calcular o delta, vai dar 5 deltas. Então eu vou fazer 1000 double 5. Ou então eu posso pôr aqui já, se eu não quiser calcular, eu ponho velocidade.length, que é o tamanho do vetor velocidade, menos 1. Ele vai ter um item a menos. E daí agora eu vou calcular. Vou calcular a aceleração, que é a derivada da velocidade pelo tempo. Delta V sobre delta T. Então vai ficar for. Eu vou declarar. O comando de inicialização vai ser uma declaração de variável, que eu vou chamar de índice, que vai de 0. Aí o índice vai até o tamanho. Aí o índice vai de 0 até o tamanho do vetor aceleração. Aceleração.length. E esse aqui, esse segundo ponto e vírgula a condição de permanência dentro do laço. Então, enquanto o índice não atingir
Então, esse segundo ponto e vírgula é a condição de permanência dentro do laço, enquanto o índice for menor do que são 6 elementos 5, enquanto o índice for menor do que 5, ou seja, de 0 a 4, que dá exatamente, se contar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, dá exatamente 5 elementos. E daí a cada final de iteração eu quero que o índice seja incrementado de 1. Aí eu abro o bloco, calculo o delta V, que é velocidade índice mais 1, menos velocidade índice. Calculo delta T, desculpe. Delta T é igual a tempo índice mais 1 menos tempo índice aceleração índice, a derivada delta V dividido por delta T. E é isso, calculou. Agora vamos dar uma inspecionada em aceleração para ver o que tem dentro. O que ele calculou? Olha, ele calculou aí uns valores. Ah, mas esses valores estão em quilômetros por hora. Em quilômetros por hora por segundo, né? Eu vou calcular, eu quero calcular em metros por segundo, por exemplo. Então eu vou fazer double aceleração, aceleração metros por segundo, 1000, double, 5, né? São 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5. Aí, como eu vou calcular para cada item do elemento, vamos fazer o for de novo. For índice igual a 0, índice menor que aceleração metros por segundo length, índice mais igual a 1. Lembra que o escopo do índice que eu declarei aqui, ó, índice, o escopo dele é dentro do laço for, por isso que eu posso declarar ele aqui e aqui e não dá conflito. Aceleração metros por segundo índice é igual a aceleração índice dividido por 3,6, que é da fórmula lá do segundo grau. Aceleração metros por segundo, vamos ver. Ficou menor, né? Ó, ele não estava desacelerando, aí de repente começou a desacelerar que nem louco, ó. Tava baixo, aí começou a ficar bem alto, ó. Tava 0,55, foi para 8,666. E é isso. Vamos voltar para a teoria. Como é que é esse tal do bicho for, né? For, aí eu tenho a inicialização dele. Uma outra coisa, não precisa ser necessariamente sempre int. Por exemplo, pode ser, digamos que eu tenha, deixa eu limpar aqui, tela.
Digamos que eu tenho uma lista de pessoas, que a pessoa pode ter um nome e um e-mail. Vamos ver, public. Isso aqui não precisa saber agora, tá? Eu só vou fazer aqui para você ver aqui. Pessoa, string nome, string e-mail. Aí eu vou criar um vetor de pessoas. Pessoas igual new. Vamos fazer aqui. New pessoa Marcelo e-mail @gmail.com. Vamos fazer uma outra pessoa. Pessoa Bolsonaro presidente não, vamos colocar aqui bolsonaro@gov.br. Vamos colocar aqui mais uma pessoa. Pessoa lula@gov.br. Eu tenho uma lista de 3 pessoas. Aí, digamos que eu queira imprimir o e-mail de cada pessoa. Aí, como é que eu faço? Com laço for, tá? For. Eu vou inicializar aqui enumerator. Só tem os de genéricos. Então, eu vou fazer system.collections.enumerator enumerador pessoas.getEnumerator. Aí eu vou fazer a condição de permanência é pessoas, não, enumerador move next. Ó, esse move next é um boolean, tá? Ó, ele retorna um boolean. É um verdadeiro ou falso, que é exatamente o que a gente precisa na condição de permanência. Então, enquanto tiver itens para mostrar, ele vai dando true. Aí quando eu chegar no Lula e passar do Lula, aí não vai voltar falso. Aí ele cai fora. E aqui, ó, eu não preciso obrigatoriamente ter todos os elementos. Eu posso fazer um elemento vazio aqui. Eu vou imprimir console.writeLine enumerador current.nome enumerador current. Eu tenho que fazer um cast aqui. Então eu vou fazer aqui pessoa numerador current. Vamos fazer assim. String nome é igual a. Peraí. Pessoa é igual a pessoa. Vou converter o enumerador.current por pessoa. E daí eu vou imprimir console.writeLine pessoa.nome. Aqui, ó, eu disse que a pessoa tem um nome e um e-mail. Aí eu criei várias pessoas com o nome e o e-mail de cada um. E agora eu vou fazer um enumerador que não tem int aqui, ó. Eu não fiz int, eu estou usando enumerator aqui, ó. GetNumerator, move next. E eu não tenho obrigatoriamente que pôr aqui o comando de fim de iteração. Aí vamos ver se esse programa funciona. Ó, funcionou.
imprimir o nome de cada um. Então vamos voltar lá. O que a gente vai fazer aqui de exemplo para usar o laço for? Eu trouxe aqui como exemplo hoje algoritmos de ordenação e ordenação bolha. O que é o algoritmos de ordenação? Em ciências da computação, uma das áreas de pesquisa é algoritmos de ordenação, porque eles viram que era importante esse tipo de estudo. E a ordenação bolha é um exemplo de algoritmo que, pelo nome, ele lembra como bolhas maiores tendem a subir mais a superfície, se comparadas com bolhas médias ou pequenas. Então, as bolhas grandes eles vão indo para a superfície e as bolhas pequenas vão ficando no fundo. O que isso tem a ver, né? É importante isso porque em computação existe a necessidade, às vezes, de ordenar uma lista de nomes, por exemplo, uma lista de países para colocar na combo box que você seleciona. Ele normalmente está em ordem alfabética. Que mais? Colocar notas dos alunos em editais em ordem da maior nota para menor, para estipular a nota de corte, né? Normalmente se ordena da maior para o menor. E daí vamos, por exemplo, do algoritmo bolha. Como é que é? Digamos que eu tenho um vetor inicial que está assim, 3, 2, 0, 1. E eu quero pôr ele em ordem ascendente, né? 0, 1, 2, 3. O que eu faço aqui? Eu começo sempre pelo fundo do vetor. Então eu começo aqui, ó, do 3. E logo à direita dele eu coloco o topo. E o topo ele vai varrer até o final do vetor. Ele vai até o final. Aí o que eu faço? Eu pego e comparo. O topo é maior que o fundo? O topo é menor que o fundo? É. Ó, o 2 é menor que o 3? É. Então eu troco o 3 e o 2 de lugar. Então o 2, que é menor, então eu troco o 2 e o 3 de lugar. Então o 2, que é menor, vai no lugar do 3 e o 3 vai no lugar do 2. E daí o topo anda mais para cima, né? Vai para o 0. E daí a mesma pergunta. O 0 é menor que o 2? É. Então o topo vai para o fundo e o fundo vai para o topo. Então o 0 vai no lugar do 2 e o 2 vai no lugar do 0. Como é que fica? O 0 está aqui no fundo e o 2 aqui. E o topo anda para o topo. E aí, por final, ele pergunta: o 1 é menor que o 0? Não é, né? Então eu não faço nada, eu não troco de lugar. Permanece no lugar que está. Aí o topo chegou no final do vetor. O que acontece agora? Você pode ver que o 0 é o menor de todos e já está na posição certa. Então eu mudo o fundo de lugar agora. Eu mudo o fundo de lugar agora. O fundo vai mais para o topo e o topo real vai começa à direita do fundo. E a pergunta é a mesma. O topo é menor que o fundo? O 2 é menor que o 3? É. Então ele troca de lugar com o 3 e o 3. O 2 é menor que o 3? É. Então o 2 vai no lugar do 3 e o 3 vai no lugar do 2. E daí fica assim. O 2 vem para o lugar do 3 e o 3 vai para o lugar do 2. E daí o topo muda. Ele vai para frente. E daí a comparação é feita do 2 com 1. O 1 é menor que o 2? O topo é menor que o fundo? É. Então eu troco de lugar o 1, que vai no lugar do 2, e o 2 vai para o topo.
E daí o 1 que estava aqui, ele já estava no fim do vetor. O que acontece? O topo vai para frente, vai em direção ao topo. E daí ele pergunta de novo. O topo vai para a posição 2, né? 0, 1, 2. E o fundo vai para a posição 2. E daí a direita consecutiva do 3, que é o 2, e deu o elemento à direita subsequente ao 3, que é o 2, é o topo. E daí a pergunta é a mesma: o topo é menor que o fundo? É. Eles trocam de lugar e daí acaba o algoritmo, porque eu não preciso que o fundo vá até o final, porque nessa última posição ele já acaba ordenando todo o vetor e não precisa comparar o último com ninguém mais, porque já está completado o ciclo. E daí a ordenação fica no final 0, 1, 2, 3. Aí vamos ver como é que fica. Deixa eu só tirar aqui. E daí, como é que fica o algoritmo? Eu vou fazer eu vou fazer um aplicativo AWPF de interface gráfica. Vai ter uma barra que você vai digitar várias palavras. Vai ter um botão chamado ordenar. E vai ter uma caixa de texto, um bloco de texto que vai imprimir a cada iteração cada vez que o fundo muda de lugar. Eu vou printar na tela o resultado da ordenação a cada momento que o fundo mudar de posição, para mostrar que o fundo vai ficando com os elementos em ordem alfabética menores, né? Que vem antes. Então, quando eu clicar o botão de ordenar, primeiro eu vou desligar o botão, porque eu não quero que a ordenação aconteça quando a ordenação já está acontecendo. Aí eu limpo a lista de processamento, que é essa caixa onde vai toda a sequência. Obtenho a sequência de palavras, né, que eu digitei na caixa de texto de palavras. Eu vou ter uma variável chamada n, que vai ter a quantidade de palavras, e eu vou chamar a sequência de palavras. O vetor de palavras vai se chamar palavras. Aí quando o fundo começa de 0, o fundo vai até a penúltima palavra em palavras. E eu quero incrementar fundo de 1 em 1. Vocês viram, né, que, vou voltar lá um slide. O fundo mexe de lugar, né? E o topo, ele depende do fundo, porque ele sempre começa à direita do fundo. Então, você pode notar que o topo depende do fundo, então o fundo está num escopo exterior ao topo. Então, são dois laços for. Vai ter um laço for do topo e vai ter um laço for do fundo. Então esse daqui, o passo 4, é o laço for do fundo. E daí o 4A aqui é o laço for do topo. Para topo, começando logo à direita subsequente de fundo. Topo menor do que n palavras. Ele tem que varrer até o final do vetor. E o vetor e o for do fundo, ele tem que varrer até a penúltima palavra. Ele não vai até o n, ele vai até o n menos 1. A gente vai ver isso aí. Quer ver? Eu já vou mostrar aqui. Ele vem até aqui, ó. O n no caso daqui é 4. Então, se o laço tem que varrer até o 4, ele tem que varrer de 0 a 3. Então, o 3 tem que ser menor que 4, né? Então, variando de fundo 0, fundo 1, fundo 2.
Então ele tem que varrer até fundo 2. Se eu faço um fundo menor do que n, então é fundo menor do que 4, então ele vai até 3. Eu tenho que fazer fundo menor do que n menos 1, porque daí ele vai até 2. 0, 1, 2. Aí tem no 4A é o laço for do topo. Aí dentro do 4A, 1, 2, 3 em números romanos, isso aqui é dentro do bloco for de dentro, do topo. Aí o que eu vou fazer? Obter o que vem antes e o que vem depois, comparando as palavras de topo e de fundo. E guardando em antes a palavra que vem antes e em depois a palavra que vem depois na ordem alfabética. É exatamente o que a gente estava fazendo aqui, né? A gente estava guardando o que vem antes no lugar do fundo e o que vem depois no lugar do topo. Ó, pôr em palavras na posição de fundo o que vem antes e pôr em palavras na posição de topo o que vem depois. Aí logo que acaba o laço for do topo, eu vou mudar de posição do fundo. Aí antes de eu fazer isso, eu vou aguardar 2 segundos e mostrar na lista de processamento, que é a lista, que é o bloco que tem todo o processamento toda vez que muda o topo de lugar, eu vou printar o conteúdo do vetor palavras, que é o vetor que eu estou ordenando, né? E depois que acabar tudo, eu vou habilitar o botão de ordenar de novo, porque eu posso recomeçar a sequência. Então vamos lá para o programa. Venho no Visual Studio, deixa eu fechar isso aqui. Aí eu venho em Arquivo, Novo, Projeto. Aí eu vou digitar aqui WPF. O aplicativo WPF, C Sharp, é esse mesmo. Vou clicar aqui, próximo. Aí vamos dar um nome para ele. Eu vou dar o nome de V0004, que eu estou fazendo a sequência aqui. E a versão de framework é .NET 8 mesmo. Aí eu vou criar. Aí ele vai mostrar para mim a janela da aplicação, né? Aí eu venho em caixa de ferramentas, expando esse acordeão controles comuns do WPF, vou colocar um text box. Esse aqui, ó. Arrasto, trago até a tela, ó. Vamos trazer até aqui. Text box. Aí eu vou expandir até quase encher a tela. Aí eu vamos dar um nome para ele. Clico nele, venho em propriedades aqui. Se não tiver aparecendo, é só apertar F4, tá? Aí ele aparece, ó. Aí você tem que selecionar o text box e dar F4. Aí aqui, ó, onde está nome, eu vou pôr o nome do controle, que é palavras. E Enter. Aí ele está com o nome já. Aí eu vou em caixa de ferramentas, eu vou em button, clico e arrasto, ó. Eu trago até aqui, ó, no lado de palavras. Aí tá button, né? Seleciono ele e aperto F4. Aí em aparência aqui, ó, em content, tá button. Eu vou por ordenar. Ordenar. E Enter. Olha, já muda o texto. E vou pôr um nome também para ele. Botal ordenar. Porque os nomes não podem ter acento, tá? Eu vou em caixa de ferramentas, clico em text block aqui, ó. Clico e arrasto. E trago até aqui, perto do text box. Mais ou menos aqui. Vamos expandir ele bem grandão para encher a tela. Até o tamanho de... Aqui. Mesmo tamanho de text box, né? Vamos
Ajusta para ficar do mesmo tamanho, os dois. Aí. Eu vou clicar em text box aqui, da F4. Eu vou tirar um texto dele, que tá text box, vou deixar vazio. Do Enter, ele atualiza. Clico no text block aqui, mesma coisa, F4. Aí o text, que é o incomum text, está text block. Eu vou tirar isso aqui também. Vou colocar processamento e Enter. Aí ele vai pôr um texto lá. Aí, a tela está pronta. Agora eu vou pôr o código, né? Vou em ordenar e dou 2 cliques. Aí como é que estava o algoritmo que eu fiz em textual? O algoritmo textual. Vamos voltar lá. Quando eu clicar o botão de ordenar, desligo o botão de ordenar. Então, eu chamei o botão de ordenar botar ordenar. Botar ordenar ponto is enabled. Esse aqui é para habilitar ou desabilitar ele. Vou pôr false. Aí vamos rodar ele para ver o que acontece. F5 e roda. Ou eu clico aqui, ó, no play verde. Tá rodando aqui, vou trazer para a tela. Aqui. Ó, o botão ordenar tá funcionando, ó, parece que tá funcionando. Eu vou clicar nele, cliquei. Ó, ele desabilitou, ó. Aí eu não tenho mais como clicar nele. Aí eu não tenho mais como clicar nele, porque ele desabilitou e não tem outro comando para habilitar. Eu vou fechar. Aí no final vou ter que habilitar ele, vou já deixar colocado aqui. Ordenar.isEnabled, vou pôr tudo. Aí aqui vou pôr o texto que eu vi ali. Desligo o botão de ordenar. Desligo o botão de ordenar. E aqui ligo o botão de ordenar. Limpo a lista de processamento. E eu chamei a lista de processamento. Vamos voltar lá. Isso aqui eu pus o nome? Ah, eu não pus o nome, então vamos pôr. Lista, processamento e Enter. Aí, agora ele tem nome. Aí vamos voltar para o código. Lista, processamento text. Vou pôr vazio. Limpo a lista de processamento. Limpo a lista de processamento. Agora vem os laços. Obtém a sequência de palavras. Tá. Eu vou declarar uma variável aqui que ele pediu para chamar de palavras. Aí eu vou declarar uma variável palavras. Palavras é igual a palavras, que é o controle, né? Text.split. Aí eu vou splitar. Splitar é quebrar tem que ter um separador. Vamos dizer que a gente coloca espaços entre as palavras. Então, meu separador vai ser a caractere de espaço. Caractere é sempre em aspas simples. É dentro de aspas duplas. Então, o caractere é espaço e eu vou pedir para tirar lixo. Se eu colocar 2 espaços, ele vai quebrar 2 vezes vai quebrar o espaço, o primeiro espaço, vai pôr uma string vazia e vai quebrar o outro espaço. Então, para não ter essas strings vazias, eu vou pedir para ele tirar as strings vazias.... Deixa eu ver qual que era o nome da...
String split options. Remove and empty entries. Esse aqui. Vou colocar aqui. Obtenha a sequência de palavras. Obtenho a sequência de palavras. E chamo as palavras. Obtenha a sequência de palavras e chamo-as de palavras. Aí ele fala aqui, digamos N palavras. Digamos N palavras. Então, int N, que é a quantidade de palavras. Olha, ele já até descobriu palavras length. Agora, o passo 4. Vou começar o for. For para fundo começando de zero. Int fundo começando de zero. Fundo vai até a penúltima palavra em palavras. Fundo vai até a... Se eu pôr N, vai até o final. Se eu pôr N-1, ele vai para a penúltima. Incrementar fundo de 1 em 1. Fundo de 1 em 1. Vamos pôr o comentário aqui. Para fundo começando de zero. Fundo vai até a penúltima palavra em palavras. Incrementar fundo de 1 em 1. Incrementar fundo de 1 em 1. Aí agora eu tenho outro laço for. Para topo começando logo à direita subsequente de fundo. Logo à direita subsequente de fundo. Topo menor do que N palavras. Incrementar topo de 1 em 1. Então vai for int topo igual a logo à direita subsequente de fundo. Então é fundo mais 1. Porque se fundo é a posição de fundo, a direita subsequente é 1 a mais, que é logo a seguida. Se fosse a esquerda, seria 1 a menos. Então, fundo mais 1. Topo menor do que N. Topo menor do que N. E topo vai de 1 em 1. Soma 1 mais 1. Esse topo mais igual a 1 quer dizer que eu estou pegando o que tem dentro de topo, somando 1 e pondo dentro de topo de volta. Obter antes e depois, comparando as palavras de topo e de fundo e guardando em antes a palavra que vem antes e em depois a palavra que vem depois na ordem alfabética. Então, pessoal, vamos ver o que está lá no fluxograma, no rascunho de fluxograma textual. O que eu tenho que fazer agora? Eu estou no 4A1 aqui, ó. Obter antes e depois, comparando as palavras de topo e de fundo e guardando em antes a palavra que vem antes e em depois a palavra que vem depois na ordem alfabética. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente precisa saber primeiro a gente tem que saber como retornar o antes e o depois.
eu vou usar uma expressão ternária, porque a gente não está cobrindo um comando de controle de fluxo para comparar, fazer coisas dependendo de uma certa condição. Então vamos para a apresentação do operador ternário. O que é operador ternário? É isso aqui, ó. É uma expressão que tem ponto de interrogação e 2 pontos. Na primeira parte vem uma condição. O tipo da condição, a expressão de condição tem que ser booleana. E depois vem 2 valores, que dependem se a condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ele vai retornar isso aqui, ó, expressão se verdadeira. E se for falsa, essa condição, ele vai voltar a expressão se falsa. Os 2 tipos aqui da expressão tem que ser iguais, tá? E o resultado da expressão do operador ternário é do tipo T, aqui, ó, que é o tipo desses 2. Daí eu fiz um exemplo aqui, ó, de pegar a centena por extenso. Eu passo um valor numérico, eu quero saber se é 120, 240, 908, por exemplo. E eu quero saber o 900, o 200 e o 100. Eu quero saber a casa da centena, o que vem dentro do valor aqui. Aí eu fiz um vetor aqui que o índice coincide com o número correspondente. Então aqui tem o item, essa posição é o 0, não tem nada, porque centena de 0 não tem. Centena de 1, 1 na centena é 100. Só que eu estou pondo 100 aqui porque segue a mesma ideia dos outros, ó, 200, 300, 400, 500. Quando é 101, por exemplo, o fato de ter o 1 muda o texto de 100 para 100. Aí o que acontece? Esse método aqui serve para pegar o texto por extenso, o valor por extenso. E o que eu faço? Declaro aqui uma lista de centenas e eu uso um operador ternário aqui. A primeira parte é a condição, né? Tensão booleano. Se o valor for igual a 100, ele dá verdadeiro. Então, digamos que eu tenha passado 300 aqui. O 300 é igual a 100, esses 2 iguais aqui quer dizer que é uma comparação de igualdade. O 300 é igual a 100? Não. Então ele vai pegar aqui, ó, em vez de retornar 100, ele vai retornar o que tem em centenas, valor dividido por 100. Se eu pegar 300 e dividir por 100, dá 3. Eu vou vir aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Eu vou voltar 300. E é essa a ideia do operador ternário. Então vamos voltar no programa. Vou retornar mais de um valor, porque eu tenho que saber o antes e o depois. Então vou usar uma tupla. String antes, string depois. Tupla é um elemento que tem mais de um valor dentro dele. São coordenadas. Então essa tupla que eu estou declarando aqui, entre aspas aqui, é uma tupla, tá? Entre parênteses e colocar um campo aqui, quer dizer que essa estrutura aqui declarada é uma declaração de tupla. Aí eu vou fazer aqui uma expressão ternária, de operador ternário. Eu tenho que saber se o topo é menor do que o fundo, né? Então eu vou fazer string compare, porque eu tenho que comparar 2 strings, né? A primeira palavra é o que está no topo, por exemplo. Então, palavras topo. E a segunda palavra que eu quero comparar é a do fundo. Palavras fundo.
Essa comparação é assim: se esse aqui do topo vier antes do fundo, esse string compare retorna -1. Se o que eu tenho se o que eu tenho na posição acontecendo, eu tenho a primeira string que ele chama de ASTRA e a segunda STRB. Se a STRA vier antes de STRB na ordem de ordenação, a função retorna menor que zero. Zero se as duas forem ocorre quando o STRA é igual ao STRB. E ele volta maior que zero se STRA for menor do que STRB na ordem de iteração. Ou seja, o B é maior do que o A, o B vem depois. Estou comparando o topo com o fundo. Estou comparando o topo com o fundo. Se o topo vier antes do fundo, o topo é o que está mais à direita no vetor palavras. E o índice do fundo é o que vem à esquerda. Ou seja, se tiver trocada a ordem, né? Se tiver trocada a ordem, o que eu vou fazer? Eu vou retornar palavras. O topo vai ser o antes e o palavras fundo. Palavras fundo vai ser o depois. Aqui, ó. O antes e o depois. Então eu estou retornando uma tudo. Retornando aqui está em ordem trocada, estou destrocando a ordem. Caso contrário, eu vou retornar do jeito que está. Palavras fundo. Palavras topo. Ou seja, palavras topo. Eu estou comparando o topo com o fundo aqui. Primeiro o topo e depois o fundo. Se eles estiverem na ordem trocada, eu destroco a ordem. Eu ponho o topo e o fundo. Senão eu ponho o fundo que está mais à esquerda na esquerda e depois o topo que está mais à direita na direita, no depois. Ou seja, eu não troco a ordem. Vamos ver o que está escrito lá. Vou copiar esse aqui, ó. Aí depois o que vem? Pôr em palavras na posição fundo o que vem antes. Palavras fundo, o que vem antes. E palavras topo, o que vem depois. Pôr em palavras na posição de fundo a palavra antes. Pôr em palavras na posição de topo a palavra depois.
o separador, a quebra de strings é o caractere espaço. Então vamos por música, karaokê, cerveja, refri, comida, videogame, jogos, esporte, dança, zoeira, TV, que mais? Caipirinha, salgadinhos. Aí, agora eu vou clicar em ordenar, vamos ver o que acontece. Cliquei. Ó, não cliquei. Será que eu cliquei mesmo? Deixa eu ver se eu cliquei. Ordenar, vai. Ué, não tá fazendo nada. Ah, não. É que eu não terminei o programa ainda. Tem mais coisa. Quer ver, ó? Ali, ó. No 4B e no 4C. Eu tenho que aguardar 2.000 milissegundos aqui. Task delay 2.000 milissegundos. Vou fazer uma coisa aqui, não vai ficar assustado, tá? Aí eu já pus a sync aqui. Vou pôr o await aqui. Await. Aguardar 2.000 milissegundos. E mostrar na lista de processamento o conteúdo de palavras da iteração atual. Mostrar na lista de processamento o conteúdo de palavras na iteração atual. Então eu vou fazer lista processamento text. Vou concatenar, então é mais igual. O mais igual ele pega o que vem na frente, à direita, e concatena com text e guarda em text. Eu vou quebrar uma linha aqui. Isso aqui é para quebrar a linha, tá? Mais string.join. Vou fazer as palavras serem separadas por vírgula. Palavras. E agora o programa acabou. Ligar o botão de ordenar. Liga o botão de ordenar, o passo 5. Agora vamos executar. F5 para executar. A janela abriu aqui na outra tela, deixa eu trazer. Vamos fazer uma lista de músicas, uma lista de coisas que na festa. Cerveja, dança, zoeira, caipirinha, karaokê, música, amigos, cantoria, videogame, esporte, que mais? Salgadinhos, refri. Aí, acabei a minha lista de itens, vou clicar em ordenar. Cliquei. Ali, tá aparecendo agora. Ó, veja que aqui, ó, no fundo, ele já vai pondo na ordem, ó.
e daí os que são mais no fim da lista na ordem alfabética, ele vai subindo para o topo. E acabou. Ó. Acabou o programa. O botão ordenar voltou a ser habilitado e ele ordenou tudo que eu digitei. Ó. Tá na ordem. E era isso, gente. Obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. Se quiserem tirar dúvidas, pôr no comentário. Aguarde informações para novos vídeos que vão aparecendo. Agradeço a audiência e divirtam-se. Até mais. Obrigado.